Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Venho aqui mais uma vez gravar um vídeo para testemunhar da obra do Espírito Santo na minha vida. E eu quero iniciar aqui lendo a palavra do Senhor que se encontra em Lucas 18, a partir do verso 1, que diz assim: a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para que não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-lhes, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura ainda fé na terra? Louvado seja o santo nome do Senhor. Papai do céu, consagro esse vídeo ao Senhor, meu Deus. Espírito Santo, me lembra de tudo que eu tenho que falar nesse vídeo. Espírito Santo amado, em nome de Jesus Cristo, obrigada. Amém e amém. Pois é, essa passagem bíblica, o Senhor Jesus estava falando de uma parábola de um homem, um juiz que não respeitava, não temia a Deus, nem respeitava homem algum, mas pelo fato daquela viúva ficar importunando ele, insistindo, ele disse que ia julgar a sua causa. E o Senhor Jesus ainda diz assim, ó, Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que temem a ele, que clama a ele dia e noite. Aí ele diz, depressa ele fará justiça. É Jesus que está falando. Então, o Senhor colocou no meu coração, eu fiquei pedindo do Senhor, Senhor, tem misericórdia, eu quero pregar aquilo que provém do Senhor. Eu quero falar dos seus mistérios, do seu socorro, mas eu quero, me dar uma palavra para que venha realmente consagrar esse testemunho ao Senhor. E o Senhor me deu esta palavra. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aqui fala para não esmurecer, permanecer orando, crendo que Jesus vai fazer, que o Senhor vai te atender, que o Senhor ouve a sua oração. Não acredita nas mentiras do diabo, viu? Continua firme, orando, perseverando, clamando ao Senhor dia e noite, que o Senhor sempre ouve as nossas orações. E eu quero aqui falar para vocês sobre um fato que aconteceu com o meu filho mais velho, o Vitor Emanuel. Hoje ele é um homem de Deus, para a glória do Senhor, mas ele já passou, eu já passei uma luta muito grande com o meu filho. Em 2008, ainda, quando eu estava lá em Boa Vista, Roraima, eu já tinha me reconciliei em 2007, quando foi outubro ou novembro de 2008, eu desconfiei que o meu filho estivesse fazendo alguma coisa errada, porque ele tinha mudado de comportamento, ele tinha saído de casa, ele já tinha o meu neto que eu crio como filho, o Vitor Cauã, que ele nasceu em 2004. Aí ele separou da mulher, da mãe do Cauã, e aí ele se envolveu lá com mais amizade ruim, e aí mudou muito de comportamento, não vinha em casa, demorava a vir em casa, estava solteiro, mas não aparecia lá em casa, e eu ligava para ele, perguntava como é que ele estava, ele era muito limitado nas suas respostas, já não era a mesma pessoa, meiga, amiga, e ele tinha mudado muito em comportamento. E aí, eu trabalhando na polícia, né, e eu comecei a ver algumas atitudes estranhas,
E eu comecei a me preocupar e orar e pedir do Senhor misericórdia, do Senhor, será que meu filho está mexendo com coisa errada? Senhor, será que meu filho está mexendo, está usando droga? Meu Deus, aí chamei ele, perguntei dele, meu filho, você está muito estranho, meu filho. Aí chegou um dia lá com um brinco na orelha, e o Cauã pequenininho disse assim, mãe, a senhora tá vendo? O pai tá com um brinco na orelha. Aí chamei a atenção dele, ó, quando você vier aqui, você sabe que eu não gosto, não usa essas coisas não, eu nunca deixei vocês usarem. Agora depois que você tá adulto, você vai ficar... É uma afronta. Aí ele disse, aí foi e tirou o brinco, mas foi embora. Aí passou-se uns tempos, eu disse para ele, meu filho, não fique por aí, andando aí como se não tivesse uma família, venha para casa, fique em casa. Aí ele veio para minha casa, trouxe só uma mochila com algumas roupas dentro e colocou essa mochila lá na área da casa. E aí eu ficava preocupada que ele saía de casa numa bicicleta lá, uma bicicleta cargueira, saía de casa e voltava. E eu ficava sempre orando, digo, meu Deus, o meu filho não se aproxima mais de mim, está muito, muito estranho. E procurava conversar com ele, mas a conversa dele era sempre limitada. Aí eu fui almoçar na casa da minha mãe me convidou para almoçar na casa dela e eu fui com o meu marido. Quando eu cheguei lá e fui preocupada, orando e dizendo para o Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor, se meu filho estiver fazendo alguma coisa errada, Senhor, o Senhor me mostra, o Senhor me revela, em nome de Jesus Cristo. Aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, almocei, o Senhor disse para mim assim, quando tu chegar lá na tua casa, tu unge a bolsa do teu filho. Nessa época eu congregava na Igreja da Graça ainda, e eles davam um óleozinho pra gente orar e ungir, né? E aí, quando eu cheguei em casa, ele não estava. Aí me lembrei da bolsa que estava na área lá de casa, e eu peguei o óleo ungido e fui orando. Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Comecei a orar e peguei o óleo ungido e comecei a ungir a bolsa dele, dizer, Senhor, tem misericórdia. Se tiver alguma coisa errada, Senhor, o Senhor ajuda meu filho. Quando eu abri a bolsa dele, quase caí de costa. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Aquela bolsa, aquela mochila estava cheia de droga, cheia de papelotes de maconha. E eu conhecia, porque eu trabalho na polícia, eu já tinha trabalhado na delegacia de entorpecente e sabia muito bem o que era. E eu fiquei ali assustada, paralisada, comecei a chorar. E aí eu digo, meu Deus, eu não acredito numa coisa dessa não. Meu Pai Celestial, meu filho está fazendo essas coisas. Meu Deus, aqui debaixo do meu nariz, Senhor. E se a polícia vem, Senhor, aqui. E eu trabalho, na época eu estava trabalhando no Instituto de Criminalística. E aí fiquei pensando, meu Deus, eu já fui delegada de polícia. Ainda estou na polícia. Nessa época eu estava esperando para vir para o Tocantins. Eu já tinha pedido, tinha entregado o cargo de delegada de polícia e estava esperando, tinha pedido sessão para vir para o Tocantins, para Palmas, Tocantins, para a Advocacia Geral da União de Palmas. E aí, fiquei ali, aí liguei para ele, falei para meu marido, eu digo, Jorge, olha o que tem aqui na bolsa. E ele ficou também assustado. Aí ele disse, eu não quero nem estar presente. Pegou o carro e saiu, e eu liguei para o meu filho, Vitor, e ele veio. Aí eu disse, chamei os dois irmãos dele, o Benhu, que mora hoje na França, e o José César, o que faleceu em 2016. Aí eu disse para ele, meu filho, o que é isso? Aí eles sentaram e aí ele ficou olhando, assim, os dois ficaram olhando para ele, e eu disse para ele, meu filho, você já trabalhou na polícia, tanto que a mamãe falou para você, falei para vocês, não experimentem essa coisa, não experimenta droga nenhuma, que vocês poderiam não sair, se envolver. Meu filho, você não é inocente, você sabe o que isso causa. Como é que você faz uma coisa dessa com a sua mãe? Você trouxe para cá, para dentro de casa, meu. Aí o meu filho que mora na França, o Benhu, disse assim, mãe, por isso que no dia desse eu ia saindo aqui de casa e um homem falou para mim, aí tem o feijão aí, e eu fiquei, meu Deus do céu, misericórdia, Jesus amado, e se a polícia vem aqui, olha o escândalo, olha a vergonha, meu filho, de dizer, não, é filho daquela senhora lá, que foi delegada de polícia. E aí o outro irmão dele, o que faleceu, disse, rapaz, como é que você faz isso com a nossa mãe, rapaz?
Você sabe muito bem dos riscos, você já trabalhou na polícia, que ele tinha trabalhado na polícia, cargo comissionado na época, aí em julho ele já tinha saído também. Aí eu conversei com ele, aí os meninos, deixa que eu resolvo. Aí os meninos saíram e eu sentei com ele, conversei, ele ficou de cabeça baixa e não dizia nada, não dizia nada. Aí eu disse assim, meu filho, eu chorando, isso eu chorando que soluçava. Daí eu disse para ele assim, meu filho, você quer mudar de vida? A mamãe está aqui para lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar. Eu amo você e não vou deixar você nessa vida. Você quer ajuda? Eu lhe ajudo. Aí ele disse assim: eu quero, mamãe, eu quero. Aí eu disse para ele: pois meu filho, vai. Entrega essas coisas, porque eu, veterana na polícia, sabia que se queimasse, desse fim naquilo ali, com certeza o dono daquilo vinha em cima da gente. E quem mexe com droga não tem essa, não. Eles matam, não respeita ninguém, não. Aí eu disse para ele assim: meu filho, vai, entrega isso lá, não justifica, não diz nada. Mamãe vai comprar uma passagem para você ir para Manaus. Aí ele disse: tá bom. Aí ele foi entregou lá. Agora vocês vejam, gente. Para mim não desconfiar, o menino vendia, andava numa bicicleta cargueira, ele já tinha dado fim na moto que a gente tinha comprado junto, quando ele trabalhava na polícia, já não tinha mais nada. Agora ele estava numa bicicleta cargueira e ele saía nessa bicicleta com uma panela de pressão nessa bicicleta e vendia a droga na panela de pressão. Eu fiquei assustada, eu digo, meu Pai Celestial. Gente, eu fiquei assim sem acreditar o que meus olhos viam. E aí, quando ele chegou de lá, entregou a droga para lá e chegou, e eu disse para ele: a mamãe vai comprar passagem para você, amanhã você vai para Manaus. Aí ele disse: tá bom. Eu digo: ó, você vai para Manaus, eu vou falar com a minha tia, a irmã da mamãe mora em Manaus, até hoje ela mora ainda lá, é viva ainda, para a glória de Deus. Eu digo: vou ligar para ela lhe acolher lá. E meu filho, fica longe dessas coisas. Em nome de Jesus Cristo, na ingenuidade e na fé também, eu fiz isso. Comprei a passagem, mandei ele para Manaus. E aí fiquei mantendo ele, mandando dinheiro para ele lá, enquanto ele não arrumava emprego. Fiquei ajudando ele. Aí isso foi, quando foi, isso foi outubro ou novembro de 2008. Quando foi em janeiro de 2009, eu vim de férias, para passar férias aqui no Tocantins, já para esperar minha portaria sair por aqui. Aí já tinha vendido, já estava vendendo as coisas, terminei de vender, deixei um carro lá pro meu filho, que ficou lá em Boa Vista para vender, e vim. E o meu marido ainda estava na ativa, a policial militar ainda estava na ativa, ficou lá, e eu vim. E passei lá em Manaus, e ele disse para mim, uns dias antes de eu vir para Manaus, ele disse assim: mãe, aqui eu descobri que o pessoal, os filhos da titia também usa droga. Eu quero sair daqui, que eu não quero me envolver com esse pessoal. Aí eu disse: tá bom, meu filho aluga um quarto, que eu vou mandar o dinheiro para você e compra algumas coisas aí necessárias. Aí mandei o dinheiro para ele e ele alugou um quarto e foi morar nesse quarto. Aí foi quando eu vim em janeiro, eu tirei férias e vim passei na casa dele, lá em Manaus. Passei no quarto que ele morava lá em Manaus. E aí fiquei lá, conversei com ele, ele disse: mãe, aqui tá cheio de usuário de droga. O pessoal da titia lá, quase todo mundo tá usando droga. Aí eu disse: meu Deus do céu, meu filho, eu tenho que tirar você. Vamos para o Tocantins, eu estou indo para o Tocantins, depois que eu resolver, eu mando o dinheiro para você ir para o Tocantins. Aí tá bom, eu vou arrumar um emprego aqui, e enquanto a senhora não resolve, eu vou ficando por aqui. Tá bom. Aí vim para cá, para o Tocantins, o Beiú também estava em Manaus, era solteiro, aí veio comigo para cá, para o Tocantins, eu, o Beiú e o Cauã, que era pequeno. Chegou aqui, nós alugamos um apartamento lá, ali nas Arno, e demorou, que a minha portaria foi indeferida e eu tive que voltar para Roraima. Mas esse é outro detalhe que eu conto depois. Aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando lá em Boa Vista a minha portaria sair e
Quando foi em julho, eu voltei para Boa Vista início de fevereiro. Quando foi em julho, foi em julho minha portaria saiu para mim vir para cá, para Palmas, para a Advocacia Geral da União. E eu vim para cá, e quando eu estava aqui, eu mandei buscar ele lá em Manaus. Mandei a passagem para ele e ele veio para cá. E aí eu comecei a ver ele com alguns comportamentos estranhos. E aí eu disse para ele, meu filho, não se envolva com essas coisas, meu filho. Só que eu mesmo tendo trabalhado na polícia, mas eu orando, eu achava que ele ia sair fácil da abstinência, né? Só que é muito difícil da pessoa sair. Quem é usuário de droga é muito difícil, tem que internar em clínica para desintoxicar, ou então Jesus cura, né? O Senhor Jesus, ele cura. E aí eu continuei orando e fazendo campanha por ele, e aí eu peguei e montei uma locadora evangélica inteirinha, eu montei uma locadora evangélica com livro, com DVDs de evangélico para ele assistir. Coloquei ele dentro dessa locadora para ver se ele assistia alguma coisa de Deus, ver se ele aceitava Jesus, que ele ainda não tinha aceitado Jesus. E eu coloquei ele dentro dessa locadora para ele trabalhar na locadora. Mas aí o menino começou a ficar agoniado. Quando foi um dia, eu vi ele lá na praça que tinha próximo, eu saía para trabalhar. Quando foi um dia, eu cheguei, eu vi ele lá na praça. Ele levava o Cauã, que era pequeno, para passear na praça. E aí lá ele começou a se encontrar com os usuários lá. E já estava usando droga de novo. E eu fiquei muito angustiada, chamei ele, conversei com ele, aí ele disse, mãe, eu não estou aguentando não, a senhora me dá minha passagem, eu vou embora para Manaus. Aí eu chorei, clamei ao Senhor, pedi misericórdia, e não queria que ele fosse, ele disse, mãe, é melhor, eu vou. Aí comprei a passagem dele e mandei ele para Manaus. E chorei muito, e disse, Senhor, ele é teu, papai do céu. A sua palavra diz que nossos filhos são bênção do Senhor. Ele é bênção do Senhor. Ele é meu filho, Senhor. Ajuda ele, Senhor, está em tuas mãos. Seja feita a sua vontade. Eu sei que o Senhor é um Deus justo, um Deus bom e vai ajudar meu filho. E ele foi para Manaus. Isso ele já estava, ele veio em início de 2010, foi. Ele veio início de 2010. Aí voltou para lá. Quando foi final de 2010, ele ligou para mim, dando a paz do Senhor. Eu fiquei tão maravilhada, eu fiquei tão alegre, eu digo, Jesus, o meu filho te aceitou. E fiquei, só Deus sabia como eu fiquei do tamanho da alegria. E eu vou encerrar esse vídeo aqui e vou continuar no outro, para não ficar muito longo. Eu vou gravar o outro vídeo depois desse daqui. Aí ele já estava crente lá em Manaus, me dando a paz do Senhor, para a glória de Deus. Aí passou-se, quando foi em 2011, ele disse que ia casar lá em Manaus. Aí eu disse para ele, meu filho, não case não, essa moça não é para você, eu não conheço ela, mas eu estava orando e o Senhor disse que essa moça não é para você, não case. Aí ele disse, não, mamãe, mas eu gosto dela e ela gosta de mim e vai dar certo e eu vou casar com ela. Casou com ela. Não demorou. Por fim do ano, ele separou dela, disse que ela estava traindo ele, estava voltando com o ex-marido e tinha uma criança e ele resolveu se separar dela e aí se desviou de novo e foi embora para Boa Vista. Voltou para Boa Vista e lá se juntou com um povo lá, drogado, e começou a fazer coisas erradas, vender terreno que não deveria, comprando e vendendo terreno lá. E eu fiquei sabendo disso depois. Até fome passou. A minha irmã ligou dizendo para mim, socorro, o teu filho está aqui em Caracaraí,
numa casa estranha, e ele aparece às vezes aqui, e aí come por aqui às vezes e vai embora. Depois, já aqui no Tocantins, eu fiquei sabendo que ele passava até fome, que comia manga. Agora você imagine, eu criei meus filhos como jovens, bem criado meus filhos. Graças a Deus, eu sempre fui funcionária e eu sempre tive condições, sustentei os meus filhos do bom e do melhor. E nunca deixei faltar nada. Tudo eu dava para meus filhos, tudo que era de bom eu comprava e dava para ele. A primeira televisão, PlayStation, tudo eu dava para meus filhos, bicicleta, tudo, cordão de ouro, pulseira de ouro, anel de ouro, tudo eu dava para meus filhos. E aí, para ver o meu filho depois numa situação dessa, foi muito triste. Aí o que aconteceu? Eu disse para ele, venha embora, liguei para ele. Quando eu soube que ele estava lá, a minha irmã disse que às vezes ele aparecia lá na casa dela e comia e ia embora de novo. Eu digo, meu filho, o que você está fazendo? Venha embora para cá. Meu filho, em nome de Jesus Cristo, venha embora. Aí mandei a passagem para ele de novo, lá em Boa Vista, e ele veio. 2011 ele veio para cá. E eu já estava morando aqui no Luzimangue. Eu já tinha construído a casa e já estava morando aqui no Luzimangues, e ele veio morar com a gente aqui no Luzimangues. Nessa época, o irmão deles, a irmã Maria, a irmã Conceição, já tinha abraçado a gente, e como eu era da Igreja da Graça, depois eu conto o episódio que aconteceu com o meu filho, para poder eu vir para a Assembleia de Deus. E o meu filho tinha queimado os 2 pés, o Vitor Cauã tinha queimado os 2 pés, e aí o pessoal da Igreja da Graça não me deu uma assistência, e o pessoal me convidaram para a gente visitar. O Jorge já tinha vindo, já tinha se aposentado e já tinha vindo, e foi isso mesmo. Não foi 2011, gente, foi 2010. Foi 2010, final de 2010. E ele já estava aqui, e a gente começou a congregar na igreja, da Igreja Assembleia de Deus. Mas ele disse que quando chegou, reconciliou, mas não conseguia se firmar. Por causa da abstinência, ele não conseguia se firmar. Aí ficou 2011, 2012, se firmou de novo, ia para a igreja, orava, jejuava, aí caiu de novo em 2012. E 2012 aconteceu uma tragédia com ele, porque eu orava por ele, eu passava, ia trabalhar e via ele catando latinha. E um dia a irmã disse para mim, a irmã Conceição disse para mim, irmã Socorro, a senhora sabia que o Vitor tá catando latinha? Daí eu disse, sabia, eu já vi ele na rua. Mas eu digo para a senhora, digo para você, estava lá na casa do irmão dele, eu disse, mas ele não vai ficar catando latinha, porque o Deus que eu sirvo pode todas as coisas, e Jesus vai tirar ele de lá, eu creio. Aí ela disse assim, irmã, catar latinha não é pecado. Meu marido até às vezes cata latinha. Eu digo, pois é, o problema não é catar latinha. Eu sei que é um trabalho honesto. O problema é que ele está catando latinha para usar droga. E o Senhor vai tirar ele de lá. Ele é um homem, tem 2 braços, 2 pernas, tem saúde. E ele vai arrumar um emprego em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai tirar ele de lá. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Aí vim para casa e chorei e orei e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Senhor, o meu filho... Senhor, é bênção do Senhor, faz alguma coisa por ele, Senhor. Então, se ele não tiver salvação, o Senhor mata ele, tira ele, Senhor. Mas eu não aceito que ele fique usando droga, vivendo uma vida dessa. Gente, eu orei dessa forma. E o que aconteceu? Quando passou-se uma semana, ele estava fazendo uma mesa, até para a irmã Conceição, uma mesa de madeira, que ele trabalha bem com madeira. E ele estava fazendo essa mesa de madeira e tinha colocado na ponta de uma lixadeira, uma serrinha, uma serra de cortar madeira, e estava cortando, e eu estava sentada, o meu filho, o Cauã, que é filho dele, que eu criava, que agora já está adulto, né, já tem a vida dele, e o Jorge, o meu esposo, e o meu filho, que ainda era solteiro, esse que mora na França. E aí,
A gente estava tudo sentado vendo ele cortar a madeira. E de repente a máquina enganchou na madeira e ele puxou. Quando ele puxou assim aquela serra cortante lá, veio na perna dele. Enganchou, ele estava de calça comprida e o fio da lixadeira, é elétrica, né? Enganchou na perna dele e aquilo começou a rodar no meio das pernas dele e ele pulando de perna aberta e a gente vendo aqui no meio. E aí eu vi o sangue descer, que a lixadeira cortante cortou a coxa dele pelo lado de dentro, mas o fio enrolou na perna, na calça, enrolou todinha na perna da calça assim e a lixadeira caiu no chão. E nós ficamos tão apavorados com aquela cena de terror ali na frente que ninguém teve iniciativa de puxar o fio que estava perto para tirar da tomada. Mas na hora que eu vi aquela cena de horror na minha frente e que vi o sangue jorrando assim, eu gritei, ai, Senhor, tem misericórdia, assim não. Me lembrei na hora do que eu tinha orado, que tinha dito para o Senhor matar, que daquele jeito eu não conseguia ver ele daquele jeito. Gente, nós temos que vigiar na nossa boca o que nós pedimos, principalmente se nós sabemos que Deus ouve a nossa oração. E eu sabia que Deus ouvia a minha oração. Mas eu estava tão angustiada, tão desesperada de ver aquele rapaz, o meu filho, usando as drogas. Ele não mexia com ninguém, ficava caladinho, vinha, ficava para lá, depois vinha, deitava, ficava caladinho lá. Mas eu sabia que ele tinha usado droga. Nunca xinguei, nunca acusei, nunca falei nada para ele. Deus colocou no meu coração, o Espírito Santo direcionou da forma de eu tratar ele, cuidar dele. E eu fiz isso com o meu filho, cuidava dele direitinho. Mas aí aconteceu, na hora que eu vi o corte nele, que a cortadeira caiu no chão, o meu filho correu, e isso a gente tinha feito, foi uma cena de horror, eu dei uns gritos, ah, Senhor, assim não, tem misericórdia, Jesus, e o Jorge gritou, o Benhu gritou, e a vizinha, nossa, a Wilce já era médica e está estagiando lá no hospital geral aqui de Palmas. E quando eu gritei que a máquina parou, o Benhu correu, pegou uma toalha, ele sentou num banquinho e o sangue jorrando. O Benhu correu, pegou a toalha, enrolou nele, na toalha, na coxa dele. O Jorge, meu esposo, correu, já colocou o carro assim e colocou ele dentro e foram para Palmas, porque onde a gente mora aqui dá uns 15 quilômetros para o hospital geral aqui. Quem não é de Palmas não sabe, né? Dá uns 15 quilômetros. E aí, quando ele levou ele, eu corri para o quarto e fui orar. Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, porque eu disse para o Senhor que o Senhor podia matar. Senhor, tem de misericórdia. E demorou, bateu lá na frente, na porta da frente. Dona Socorro. E eu fui lá atender. Aí era o Wilson, com o esposo dela, que ele é enfermeiro, e ela era enfermeira também, aí agora já era médica. Aí ela disse, eu ouvi uns gritos de horror para cá, o que aconteceu? Aí eu contei para ela o que aconteceu, ela disse, nós vamos lá agora no hospital e ver o que foi que aconteceu e eu vou agilizar para fazer a cirurgia dele. Aí eu disse, tá bom, não sabia o que tinha acontecido, não sabia se tinha cortado a femoral, não sabia se tinha cortado as partes íntimas dele, não sabia o que tinha acontecido, eu sabia que tinha muito sangue. Uma cena de terror mesmo. Aí ela foi para lá e eu voltei para orar, dobrei o meu joelho lá no quarto. Quando eu dobrei o meu joelho lá no quarto, o Senhor disse para mim, não te preocupas. Não te preocupas, que não aconteceu nada de grave. Só cortou só a carne. E eu fiquei ali. Agradeci a Deus. Aí o Senhor disse para mim, pede salvação para ele. Aprende a orar. Tu tem que aprender a orar. Porque dos teus cuido eu. E o meu choro já passou a ser de alegria. Como hoje, né? Hoje as minhas lágrimas são de alegria pelo que o Senhor fez na minha vida, na vida do meu filho.
Isso foi em 2012, quando foi em janeiro de 2013, eu fui para Fortaleza. O Jorge disse, eu fui levar o Cauã para visitar a mãe dele, que tinha feito transplante de rins lá. Aí eu tava de férias e disse assim, vamos lá em Fortaleza levar o Cauã para visitar a mãe dele, faz tempo que ele não vê a mãe dele, vamos lá levar. Aí nós fomos, aí o Jorge disse para mim, o meu marido disse, tu vai levar o Vitor? Tu sabe o que espera ele lá, né? Aí eu disse, sei, mas eu vou levar ele. Não sei porquê, mas eu vou levar. Senti de Deus de levar. Aí disse para ele que ele ia com a gente. E nós fomos para Fortaleza. Lá tinha um amigo dele que estava lá de Roraima. E a irmã da ex-mulher dele, que é a mãe do Cauã, estava lá também, que era parceira dele de usar droga e cachaça, lá em Boa Vista. Por isso que o Jorge perguntou de mim se eu sabia o que estava esperando ele lá. Aí eu disse, sei. Os dias que nós ficamos lá, ficamos uma semana. Os dias que nós passamos lá, ele passou o tempo todo bebendo cachaça e usando droga com esses amigos. E a ex-mulher dele já era casada, já estava com outro marido, já tinha até um filho. E eles não tinham, mal se falavam, mas ele respeitava ela e ficou lá, na mesma casa com a gente. E quando a gente ia viajar no domingo, aí eu disse pro meu esposo, eu digo, não, nós não vamos viajar agora não, vamos viajar na segunda-feira que eu vou procurar uma igreja aqui. Aí uma irmã chegou lá e disse, não, tem uma igreja aqui perto. Aí eu disse, não, eu quero procurar uma Assembleia de Deus. Onde é que tem uma Assembleia de Deus aqui perto? Aí ela ensinou lá e nós fomos, a gente estava de carro, nós fomos de carro lá para Fortaleza. E nós fomos lá para a igreja, chegamos lá, parece que só tinha eu dentro dessa igreja, dando glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. E a igreja silenciosa, morta. E eu fiquei lá, sentindo a presença de Deus, fiquei mesmo no óleo, na presença de Deus, senti a presença de Deus e fiquei o tempo todo glorificando. Aí chegou a hora da pregação, o pregador estava pregando para mim, louvado seja Deus. Falando, se você tem, o homem que estava pregando era o ex-usuário de droga. E ele falando, testemunhando do que Deus tinha feito na vida dele, que tinha livrado ele das drogas, tinha libertado ele, e hoje ele estava pregando a palavra do Senhor. E eu fui, e aí ele, quando terminou a pregação, ele disse, vem aqui na frente quem quiser oração. Aí eu fui lá na frente para orar, representar o meu filho. Eu estava com uma saia longa, dobrei o joelho, que eu não conseguia ficar de joelho, tanto suor que estava escorregando a saia aí, fiquei em pé, com a mão levantada. Eu gosto de orar com a mão levantada, glorificando o nome do Senhor. Quando eu estava com a mão levantada, eu senti a mão do pregador na minha mão, que era fogo, para a glória de Deus. E ele disse para mim, por aqui o Senhor manda te dizer que por aquilo que tu tem chorado, Ele manda te entregar agora a tua vitória, Ele está te entregando a tua vitória, porque Ele tem visto o teu choro, e Ele manda estar te entregando agora a tua vitória. E aí foi que eu chorei, mas de alegria dessa vez, para a glória do Senhor. Foi a última vez que o meu filho usou droga, ou bebeu cachaça, se lambuzou na esborne, para a glória do Senhor. Nós viemos na segunda-feira, ele veio caíram dentro do carro, nem falava ainda sobre o efeito da cachaça, da droga, sei lá, do que ele estava. Mas foi a última vez, janeiro de 2013, para a glória de Deus, o Senhor curou o meu filho. Meu filho é um homem de Deus. Quando foi em dezembro do mesmo ano de 2013, Deus preparou uma esposa para ele, a Beatriz, e quando foi em 2014, em abril de 2014, ele casou com ela, uma moça virgem, novinha, para a glória de Deus, casou e tem 2 filhas lindas e maravilhosas. Ela é uma levita do Senhor, ela louva o Senhor, que Deus faz, ela louva o Senhor, que a gente não sabe se o céu desce ou se é a gente que sobe para o céu, para a glória de Deus. Deus é maravilhoso, Deus faz essas coisas nas nossas vidas e vai fazer na sua vida também. Você que tem filho nas drogas, que está lutando com filho nas drogas, eu profetizo em nome de Jesus Cristo na tua vida, que o Senhor vai curar, vai tirar, porque o Senhor tirou o meu. Eu não desisti, não tratei mal, eu não brigava, nada disso, eu só confiei
no Senhor e orei e clamei, dizia para o Senhor, como diz aqui, ó, que o Senhor fará justiça pelos seus escolhidos, aquele que clama dia e noite. O Senhor nos faz justiça. Parece que está demorando, mas não está demorando, porque Deus está providenciando. Deus está te moldando. Deus só quer que você insista em oração, e persevere, em lute, não desista dos seus, continue firme, para a glória de Deus. Deus vai restaurar, vai tirar o seu filho das drogas, do vício, da cachaça, do cigarro, da maconha, da heroína, seja do que for. Eu profetizo na sua vida que Jesus vai tirar o teu filho de lá, a tua filha, a tua neta, seja quem for, o Senhor vai tirar de lá, porque Deus é bom e Ele pode todas as coisas. Ele continua fazendo milagre. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu sei que esse vídeo ficou muito longo, mas quem tiver interesse de receber a libertação de seu filho, da sua filha, do neto, da neta, do pai, da mãe, seja de quem for, da droga, vai ouvir até o fim, porque Deus me usa para curar, para orar pelas pessoas. E se você crê, Jesus vai dar vitória. Só é apresentar o teu filho que eu vou orar agora, em nome de Jesus Cristo, diante da palavra do Senhor. Insista, porque aqui o Senhor estava ensinando essa parábola para insistir em oração. Não desista, não perca a sua fé, persevere, continue lutando, porque se o Senhor libertou o meu filho, vai libertar também os seus, em nome de Jesus Cristo. Creia tão somente nesta palavra, em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Papai do céu, a pessoa que está assistindo esse vídeo, Papai do céu, que tem filho nas drogas, na cachaça, no vício, seja que vício for, Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro que agora Satanás larga a vida dele, larga a vida dela, em nome de Jesus Cristo, porque essa vida não te pertence, essa vida é do Senhor Jesus, e eu profetizo a libertação em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a libertação em nome de Jesus Cristo. E até também o Senhor colocou no meu coração agora, para quem tem espírito que está sendo escravizado, de espírito de pombagira, espírito de lesbianismo, de homossexualismo, em nome de Jesus Cristo também será liberto, porque é o mal, é uma perversidade do maligno, uma prisão de Satanás e seus demônios. E eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu creio, eu sou uma prova viva do que o Senhor faz. E Ele faz, em nome de Jesus Cristo. Então somente creia e não desista de continuar orando. Não desista, persista em oração, que o Senhor é contigo. O Senhor vai livrar os teus, em nome de Jesus Cristo. E livrar você também, se você tem algum tipo de vício, em nome de Jesus Cristo. E muito obrigada, viu? Que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém.